bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Hoje iremos iniciar um novo sistema e, se bem estão lembrados pelo desafio, vamos entrar no sistema reprodutor. E como tal, hoje a aula centra-se na puberdade e agora, com o sumário Conceito de Sexualidade e Morfologia do Sistema Reprodutor. Hoje vou-vos pedir especificamente que tenham à mão o caderno diário para conseguirem ir registando tudo aquilo que vamos falar, essencialmente a morfologia do sistema reprodutor, uma vez que os órgãos que os constituem vão estar interligados e vamos falar deles ao longo de todas estas aulas. Começamos sempre pelo desafio que vos foi proposto na última sessão, em que vos era pedido que identificassem as alterações no corpo dos rapazes e das raparigas na altura da puberdade. Sabendo que, por norma, é um assunto de vosso interesse, vamos, antes de resolver o desafio, passar um vídeo sobre as alterações que assim acontecem e pedir-vos mais uma vez que estejam atentos à vossa resolução e, no caso de terem ocultado alguma dessas características, podem agora mesmo descrevê-las. O que são caracteres sexuais secundários? A adolescência é a fase do desenvolvimento humano na qual se verifica um conjunto de mudanças físicas, psicológicas e sociais. A puberdade corresponde ao início do funcionamento dos órgãos reprodutores, que iniciam a produção de hormonas e, com elas, surgem novas características físicas em cada um dos sexos. Os caracteres sexuais secundários são as características específicas de cada sexo que surgem com a puberdade. São caracteres sexuais secundários femininos o crescimento das mamas, o aparecimento de pelos nas axilas e zona púbica, o alargamento da bacia, a acumulação de gordura nas coxas, nádegas e ancas e o surgimento da menstruação. São caracteres sexuais secundários masculinos o desenvolvimento dos órgãos genitais, a produção de esperma, o aparecimento da pilosidade corporal, incluindo na zona púbica, nas axilas e no rosto, o alargamento dos ombros e o desenvolvimento da musculatura e ainda a alteração da voz. Acabamos então de verificar que é durante a puberdade, que marca o início da adolescência, que o desenvolvimento humano da criança se transforma num adulto sexualmente maturo, visível quer pela maturação dos órgãos reprodutores, quer pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. E é isso mesmo que vamos ver agora na resolução do desafio que vos foi proposto. Então, assim podemos observar que nas mulheres assiste-se ao alargamento das ancas, ao desenvolvimento dos seios, uma voz mais aguda, ao aparecimento de pelos, sobretudo nas axilas e na zona púbica, e surge também a primeira menstruação. De referir que estas transformações ocorrem por norma nas mulheres entre os 11 e os 13 anos, enquanto nos homens se manifestam por volta dos 12, 14 anos. E quais as características patentes no sexo masculino? O alargamento dos ombros, o aumento da massa muscular e óssea, uma voz mais grave, o aparecimento de pelos por todo o corpo e barba e a primeira ejaculação. Referir também, e apelando um bocadinho àquilo que já falámos noutras aulas, que todas estas transformações, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, estão associados à função hormonal. Quando falamos na regulação hormonal, especificamente dos testículos e dos ovários, referimos que os testículos são responsáveis pela produção de testosterona e os ovários pela produção ou pela secreção de estrogénios e progesterona. Hormonas estas que intervêm no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e que também são responsáveis por algumas mudanças comportamentais. E é sobre isso que vamos falar agora. De que modo é que as hormonas podem influenciar os nossos comportamentos? E para isso vamos visualizar um novo vídeo sobre a química das coisas, especificamente a química do amor, de forma a compreendermos a influência das hormonas no nosso organismo. Vamos ver então.
Num programa que desvenda a química escondida no nosso dia-a-dia, pode parecer estranho falar de amor, quase sempre celebrado como um fenómeno espiritual, por vezes apenas físico, mas raramente visto como resultado da ação de algumas substâncias químicas sobre o nosso cérebro. Sem querer diminuir tão nobre sentimento, a verdade é que o amor é um complexo fenómeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que incluem o desejo, a confiança, o prazer, a recompensa e que envolvem a ação de um número elevado de mensageiros químicos. Quando duas pessoas estão apaixonadas, existe mesmo química entre elas. Os cientistas já encontraram muitas relações diretas entre os compostos químicos que circulam no nosso sangue e atuam sobre o nosso cérebro e os comportamentos que temos nas diversas fases do amor. Numa primeira fase, o desejo sexual é despertado pela circulação das hormonas sexuais iniciada na adolescência, a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. A segunda fase é a fase da paixão. Perdemos o apetite, não conseguimos dormir, os nossos pensamentos passam a girar em volta da pessoa amada. Tudo isto acontece pela ação de um outro conjunto de compostos químicos que atuam no nosso cérebro, os neurotransmissores. A noradrenalina, que acelera o bater do coração, a serotonina, que nos leva a ficar fixados no objeto da nossa paixão, e a dopamina, que nos faz sentir felizes e até um pouco tolos, só com um sorriso ou um olhar. Conseguem reconhecer os sintomas? E porque ninguém consegue manter-se eternamente neste estado de euforia, passamos à terceira fase do amor, a fase de ligação, garantida pela presença de duas hormonas que se libertam durante o ato sexual. A oxitocina, a chamada hormona do carinho, e a vasopressina, cuja presença se acredita ser indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais. Acabamos então de ver, através deste vídeo, que o amor é nada mais do que um complexo fenómeno neurobiológico marcado por atividades cerebrais como o desejo, a confiança, o prazer e a recompensa e que marca toda a nossa sexualidade. E é essa mesma a questão que temos proposta para hoje. O que é, afinal, quando surge a sexualidade? O sexo, ao nível biológico, tem como objetivo fundamental a reprodução. Reprodução esta que é marcada no nosso ciclo de vida pela fecundação. Fruto da fecundação surge a primeira célula humana, o ovo ou zigoto, o qual vai sofrendo múltiplas divisões celulares e, posteriormente, fase de diferenciação e crescimento, dando origem a um feto. Este feto desenvolve-se, originando um novo ser que, ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, assim que atinge a puberdade, torna-se num indivíduo sexualmente maturo e os seus órgãos, especificamente os testículos e os ovários, vão sofrer processos de diferenciação, de divisão, originando os gâmetas ou células sexuais. Os testículos produzem os espermatozoides, os ovários os oócitos 2, os quais, quando se fundem, através do processo de fecundação, originam novamente o zigoto. Agora, relativamente à sexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é a energia que nos motiva para encontrar amor, contacto, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos ou somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Através desta definição, conseguimos perceber que o termo sexualidade é um termo bastante amplo, que engloba a interação de múltiplos fatores, a identificação de papéis de orientação sexual, o próprio prazer e a reprodução, e que todas essas manifestações são expressas através de sentimentos, de valores, de alguns padrões, manifestado também através de desejos, de fantasias, e face a isso, face a essa complexidade do próprio termo de sexualidade, nós podemos definir 4 grandes dimensões para definir este grande termo. Sendo assim, quando falamos em dimensões da sexualidade, devemos sempre focar a dimensão biológica, que se manifesta pelos caracteres sexuais primários e secundários.
não esquecermos também a dimensão psicológica, aliada à nossa capacidade imaginativa, à afetividade e ao amor, e também as dimensões socioculturais e éticas que estão assentes nos valores familiares, nos padrões, nos grupos e nas crenças religiosas, sempre motivadas por valores, por padrões socioculturais. Referindo ainda, focando-nos agora na dimensão biológica. Quando focamos o ciclo de vida humano, percebemos que quando falamos em sistema reprodutor, existe o sistema reprodutor masculino e feminino. Face a isso, nós falamos em dimorfismo sexual, pela presença de indivíduos de sexo feminino e indivíduos de sexo masculino. Estas diferenças são logo visíveis ainda antes do nascimento através dos caracteres sexuais primários, em que são visíveis os órgãos genitais externos. No caso do homem, o pênis e o escroto. No caso da mulher, a vulva. No entanto, existem ainda os caracteres sexuais secundários que, como focamos no nosso desafio, são nada mais do que transformações morfológicas, maioritariamente transformações morfológicas externas que vão para além das características do sistema reprodutor, são visíveis nas alterações de outras partes do corpo, fisiológicas e comportamentais que surgem na puberdade. E uma vez que falamos aqui em transformações morfológicas, maioritariamente de origem externa, e sabendo que no sistema reprodutor é visível logo à nascença o pênis, o escroto e a vulva, coloca-se agora outra questão, que outros órgãos constituem os sistemas reprodutores masculino e feminino. No sentido de percebermos essas diferenças, vamos visualizar um curto vídeo, um recurso da escola virtual que nos demonstra a diferença de morfologia entre o sistema reprodutor masculino e feminino. Como é constituído o sistema reprodutor humano? O sistema reprodutor é o conjunto de órgãos que assegura a reprodução no ser humano. Os sistemas reprodutores feminino e masculino são diferentes, mas ambos produzem células sexuais. O sistema reprodutor masculino inclui os testículos, que produzem os espermatozoides, os canais deferentes, as vesículas seminais, a próstata e o pênis. O sistema reprodutor feminino é formado internamente pelos ovários, que produzem os oócitos, pelas trompas de falópio, pelo útero e pela vagina. A vulva é o conjunto de todas as estruturas femininas externas. Já sabemos que a vulva, o escroto e o pênis são órgãos genitais externos. No entanto, conseguimos agora visualizar todos os constituintes do sistema reprodutor masculino e feminino e coloca-se uma nova questão. Se falamos em órgãos genitais externos, que outras estruturas existirão e, face às suas características, será possível agrupá-las fruto dessa mesma função? Pois bem, os sistemas reprodutores são constituídos por gónadas, que têm a funcionalidade, são os responsáveis por produzir os gametas e as hormonas sexuais. São constituídos também pelas vias genitais, que armazenam e transportam os gametas até ao exterior. Temos os órgãos genitais externos, que já os conhecemos, mas não sabemos ainda algumas das suas características, que permitem o contacto sexual. E, no caso do sistema reprodutor masculino, temos ainda as glândulas anexas, que são responsáveis por produzirem secreções indispensáveis à sobrevivência dos gametas masculinos, dos espermatozoides. O que é que nos falta então compreender de modo a definirmos a morfologia do sistema reprodutor? Já sabemos de que forma é que podemos agrupar o nosso sistema reprodutor, fruto das características e das funções, falta-nos agora conhecer em pormenor cada um desses mesmos constituintes. E vamos discriminar os diferentes tipos de gónadas, vias genitais, os órgãos genitais externos e as glândulas anexas, começando pelas gónadas. Ao nível das gónadas, temos
No sistema reprodutor feminino, os ovários. E no sistema reprodutor masculino, os testículos. Está representado no singular, porque só está identificado um, mas eles existem ao par em ambos os sistemas. Relativamente ao ovário, se focarem bem a vossa atenção, o ovário tem a dimensão aproximadamente de uma amêndoa e, sendo gónadas, como referimos, as gónadas são responsáveis pela produção dos gametas e das hormonas sexuais, então os ovários são responsáveis pela produção de progesterona e estrogênio e pela formação da célula sexual feminina, estava a dizer da nossa, porque sou do sexo feminino, que são os oócitos 2. Relativamente ao testículo, tem a função de produzir os espermatozoides e a hormona sexual masculina, que é a testosterona. Estas hormonas são responsáveis, também como já focámos hoje, pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Focar aqui um aspecto muito importante no que diz respeito aos testículos. Se observarem, os testículos estão localizados fora da cavidade abdominal, num saco que se denomina por escroto. E qual é essa importância? Não sei se sabem, mas os espermatozoides só se produzem a uma temperatura de cerca de 2 graus inferiores à temperatura corporal. Sabendo que a nossa temperatura corporal é de cerca de 37 graus, tal significa que os espermatozoides produzem-se a temperaturas por volta dos 35 graus, o que justifica que os testículos estejam localizados fora da cavidade abdominal. Referi que, por vezes, em casos muito excepcionais, pode acontecer à nascença, como se diz vulgarmente na gíria, que o testículo não deixa. Se o testículo não descer, fica alojado dentro da cavidade abdominal e, obrigatoriamente, isso resulta num indivíduo infértil, estéril. Porquê? Já percebemos que os testículos são os responsáveis pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Testosterona, esta hormona, que é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o nosso desafio, em que se manifesta pelo aparecimento de pilosidade, pela primeira ejaculação, pela voz mais grave. Se obrigatoriamente eles não estão localizados fora da cavidade, a temperatura não é compatível com o processo de formação de espermatozoides, não se forma também testosterona e obrigatoriamente não se manifestam esses caracteres. O indivíduo terá sempre uma característica de menino, nunca atinge o estado adulto. Referi também que, face a isso, principalmente o sexo masculino, tem que ter muita atenção e deve ter algum cuidado para não afetar a sua produção de espermatozoides e, com isso, não comprometer a sua fertilidade. Por exemplo, o uso de calças extremamente apertadas não é nada favorável para o sexo masculino, tal como utilizar banhos de água muito quente e outro pormenor, que não é só a temperatura, que é o uso do computador. Quando se está a trabalhar, não se deve ter o computador em cima das pernas e, já que falamos disso, também não se deve utilizar os telemóveis e equipamentos eletrónicos no bolso. Depois vamos perceber mais à frente, quando falarmos de algumas causas de infertilidade, a influência daquilo que acabei de referir relativamente aos espermatozoides. Dos testículos, agora ficamos só por aqui para vos aumentar um bocadinho a curiosidade e continuaremos a falar sobre ele numa próxima aula. Relativamente às vias genitais. No caso do sistema reprodutor feminino, temos 3 vias genitais: as trompas de falópio, o útero e a vagina. Vou falar-vos primeiro destas e depois então avançamos para o sistema reprodutor masculino. A trompa de falópio, se vocês faz a ligação com os ovários. Nos ovários é onde se forma a célula sexual feminina, o oócito 2, que é expulso do ovário durante a ovulação. Também iremos estudar isto mais à frente, mas é só para começarem a ter percepção destes nomes. Quando o oócito 2 é expulso do ovário, vai ser recolhido pela trompa de falópio. Caso aconteça uma relação sexual durante a expulsão, no momento da ovulação, pode ocorrer a fecundação. Então, a trompa de falópio é a via genital responsável pelo local onde ocorre a fecundação e se inicia o desenvolvimento embrionário.
Se formar, no caso de ocorrer fecundação, inicia-se aqui o desenvolvimento embrionário e o embrião vai descendo ao longo da trompa de Falópio até se alojar na parede do útero. O útero é um órgão, um canal extremamente muscular, espesso, constituído por uma parede, que é o miométrio, com cerca de 9 centímetros. Terem uma noção que por vezes pensam que o útero tem grandes dimensões, não, tem cerca de 9 centímetros, semelhante a uma noz, ao tamanho de uma noz, e é constituído pelo miométrio, por essa parede, que depois é constituída por um tecido extremamente rico em glândulas e em vasos sanguíneos, que permite a implantação do embrião, através de um processo que vamos ver mais à frente, que se denomina de nidação. Se observarem aqui nesta figura, não é muito notório, mas o útero, na parte inferior, fica mais afunilado e denomina-se essa zona por colo do útero. Relativamente à vagina. A vagina é um canal que permite a ligação entre o útero e a vulva. Relativamente às vias genitais masculinas, temos o epidídimo, os canais deferentes e a uretra. O epidídimo são tubos com uma forma de novelo onde se realiza a maturação dos espermatozoides. Os espermatozoides são formados nos testículos, mas só ganham mobilidade, ou seja, só se tornam férteis depois de atingirem o epidídimo. É aqui que se diz que ocorre a maturação dos espermatozoides. De seguida, eles são enviados para os canais deferentes e, depois de estarem nos canais deferentes, são conduzidos para a uretra. A uretra conduz, não se fala agora em espermatozoides, mas fala-se em esperma. Vamos já tentar perceber qual é então a diferença entre espermatozoides e esperma. Referi que a uretra é um canal que se localiza no interior do pênis e que é responsável por conduzir quer a urina, quer o esperma. Ou seja, o sistema reprodutor tem um canal, um orifício urogenital que tem dupla função. A uretra está associada quer ao sistema reprodutor, quer ao sistema urinário, no caso do sistema reprodutor masculino. No sistema reprodutor feminino, alertar, porque há algumas raparigas que não têm este conhecimento, a uretra está apenas associada ao sistema urinário, enquanto que no sistema reprodutor existe o orifício genital. O que explica que tenhamos dois canais, um para a expulsão da urina e outro para o ato sexual, o orifício urinário e o orifício genital. Para terminarmos a explicação de todas estas características, temos ainda os órgãos genitais externos. Já falámos, iniciámos a aula, que são aqueles que são visíveis a quando do nascimento. No caso do sexo feminino, temos a vulva. A vulva é uma estrutura constituída por diferentes constituintes, pelos pequenos e grandes lábios, que têm função protetora. Os pequenos lábios têm a função de nos proteger, de proteger o orifício genital e urinário. Contém ainda o clitóris, que é um órgão de extrema sensibilidade que estabelece a ligação entre os pequenos lábios, e temos também o orifício genital. Depois temos, ao nível do sistema reprodutor masculino, o pênis e o escroto. O escroto já sabemos que é um saco que envolve os testículos. O pênis é um órgão constituído por um tecido cavernoso que, quando se enche de sangue, aumenta de volume e que se manifesta pela ereção do pênis. E é através do pênis que se dá a introdução, a libertação do esperma na vagina do sistema reprodutor feminino. Falta-nos apenas explicar a importância e o porquê das glândulas anexas estarem apenas intimamente associadas ao sistema reprodutor masculino. Como glândulas anexas temos as vesículas seminais, a próstata e as glândulas de Cooper. As vesículas seminais, todas estas glândulas são responsáveis por produzirem secreções que facilitam a sobrevivência dos espermatozoides. As vesículas seminais, como o próprio nome indica, são responsáveis por produzirem um líquido seminal.
líquido este extremamente rico em substâncias nutritivas que vão permitir a mobilidade dos espermatozoides. A próstata é responsável por secretar líquido prostático, que é um líquido, um fluido viscoso e alcalino que tem como finalidade neutralizar a acidez da vagina e permitir assim a sobrevivência dos espermatozoides. As glândulas de Cooper estão intimamente associadas ao facto, como referi há pouco, de o sistema reprodutor masculino ter apenas um orifício de dupla função, o orifício urogenital. Então o que é que acontece? A glândula de Cooper produz uma secreção que vai limpar eventuais resíduos de urina, que é para quando ocorrer a ejaculação não esteja lá nenhum resíduo, de modo a não afetar a sobrevivência dos espermatozoides. Então, focando e fazendo um resumo, ao nível dos órgãos do sistema reprodutor feminino, como gónadas temos os ovários, como vias genitais, as trompas de falópio, o útero e a vagina, e como órgãos genitais externos, a vulva. Ao nível dos órgãos do sistema reprodutor masculino, os testículos constituem as gónadas, como vias genitais. Temos os epidídimos, os canais deferentes e a uretra, como glândulas anexas, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas de Cooper, e como órgãos genitais externos, o pênis e o escroto. Para finalizarmos, falta-nos então perceber qual o percurso dos espermatozoides até ao exterior e em que momento é que falamos de esperma e em que momento é que falamos de espermatozoide. Já sabemos que os espermatozoides são formados nos testículos. Depois sofrem a sua maturação, ou seja, ganham a sua vitalidade, tornam-se férteis nos epidídimos. Dos epidídimos são transportados para os canais deferentes e nos canais deferentes vai-se juntar aos espermatozoides os líquidos produzidos pelas glândulas seminais, o líquido prostático e o líquido seminal. O líquido seminal, não esquecer, é rico em substâncias nutritivas para permitir a sobrevivência dos espermatozoides. O líquido prostático vai ser responsável por produzir uma secreção que neutraliza a acidez da vagina. Depois, os espermatozoides, conjuntamente com estes líquidos, vão formar o esperma, que vai ser expulso através da uretra, pelo processo de ejaculação, para o exterior. Então conseguimos perceber que o esperma é nada mais do que os espermatozoides envoltos nos líquidos produzidos pelas glândulas anexas. Para terminarmos, vamos resolver 2 exercícios para ver se ficou tudo consolidado. Um exercício de correspondência relativo ao sistema reprodutor feminino e outro ao sistema reprodutor masculino. Então vamos lá observar. Temos que fazer a associação entre cada constituinte e a sua função. Produzem oócitos 2, estrogénios e progesterona. Sabemos que esta é a função da gónada, ou seja, dos ovários. Canal que liga o colo do útero ao exterior. Será a vagina, depois já vamos verificar, conduzem o oócito 2 ou o ovo, no caso de ter ocorrido fecundação, até ao útero. Serão as trompas de falópio e, por último, órgão onde se desenvolve o novo ser, o útero. Vamos então validar. Aguardar um pouco para que tenham a percepção da resolução. Agora, relativamente ao sistema reprodutor masculino, temos produzem espermatozoides e testosterona. São os testículos, produzem líquido seminal, como o próprio nome indica, com função nutritiva, as vesículas seminais. Local onde ocorre a maturação dos espermatozoides são os epidídimos, conduz o esperma para o exterior, a uretra, e produz líquido prostático, neutralizando a acidez da vagina, é a próstata. Para finalizar, não vos poderíamos deixar sem o novo desafio da próxima aula. E desta vez, uma vez que falamos de gónadas, cuja função é produzir gametas, queremos que façam uma pequena pesquisa e, baseando-se nesta imagem, que tentem compreender quais as grandes diferenças entre os gametas, entre os espermatozoides
e zoócitos 2. Espero que fiquem bem e até uma próxima aula.